Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 19 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 39 minutos, no Brasil, 15h39 da tarde. Gente, a BTC aqui no Renko, que é um gráfico atemporal, aqui no Renko com box de $2.000, é um gráfico que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço, ou seja, ele retrata uma inércia movimentacional muito mais brutal, está quase desenhando mais um box comprador para buscar os cumes dessa congestão. Por isso que eu volto a insistir com os senhores, não ousem ficar de fora dessa pernada que vai romper todos esses cumes. A gente já testou uma vez, voltou, duas vezes, voltou, vai ser a terceira tentativa. É muitíssimo factível que isso rompa em direção a $100.000. Muita gente boa não vai conseguir embarcar. Eu volto a alertar os senhores que ainda não embarcaram e não sabem o que comprar. É só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E aqueles que já embarcaram e desembarcaram, voltem porque está muito barato. Muita gente saiu da Solana 122 e hoje uma Sol está 168. Tá barato. Aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente tinha travado no patamar da VWAP do mês 6, recuou, acumulou e agora, meus amigos, a gente está rompendo. Lá no diário, ancorado pelas 3 linhas do canal de Keltner e pela nuvem, a gente está estressando absurdamente a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. O mastro nos dá a referência para onde a gente vai na próxima pernada, porque a próxima pernada ela tem que guardar a proporcionalidade dimensional com essa pernada, com o mastro. Então é para $100.000 que a gente está indo. Eu volto a insistir que o mercado vai eleger qualquer fato como o catalisador desse pump da BTC em direção a $100.000. Hoje o mercado está subindo basicamente porque a Web 2 é incapaz de trafegar dados e riquezas. Ninguém consegue transferir por um app lá na Austrália, pelo Bradesco no Brasil, o Wells Fargo nos Estados Unidos caiu, o Bank of America caiu, ou seja, as pessoas subestimam uma dimensão cibernética de toda essa crise geopolítica. Hoje foi uma empresa de cibersegurança que deu pau numa cloud da Microsoft. Amanhã pode ser um ataque russo, chinês, enfim. Não importa, a Web 2 ela é jurássica. Você concentrar toda a força computacional do planeta em 3, 4 clouds, em Amazon Web Service, em Microsoft, em Alphabet Google e Meta, ex-Facebook, isso é uma bizarrice. Daqui a 20, 30 anos, 40 anos, o mundo vai olhar para trás e ver como nós éramos vulneráveis. A força computacional descentralizada que goza de centenas de milhares de redundâncias, é a natural força computacional que tem que gerir de forma muito mais segura o tráfego de dados e riquezas em nível planetário. Não é admissível que em pleno ano de 2024, 99% do tráfego de dados e riquezas em nível planetário esteja na mão de 3 ou 4 Big Techs. Isso é pedir para derrubar a Web 2. E é óbvio que isso vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos. Se o russo resolve cortar um cabo de fibra ótica, o Amitié 1, que é um cabo de fibra ótica que foi lançado em 2014, se eu não me engano, 2015, que sai de Massachusetts, tem mais ou menos 280, talvez 300 terabytes por segundo de tráfego nesse cabo. Esse cabo sai de Massachusetts, avança pelo Atlântico Norte, vai até o Reino Unido, depois avança até a Normandia, na costa da França. Se esse cabo for cortado, a Web 2 é derrubada. Basicamente, o mundo está nas mãos de 2 ou 3, 4 clouds, 4 Big Techs. Forças computacionais centralizadas só existem para incomodar. Isso não funciona. Eu volto a repetir, o mundo está entendendo a forceps, o valor da força computacional descentralizada.
Agora é até a capa das notícias. A senadora Cynthia Lummis elogiou a imunidade do Bitcoin, que seguiu transferindo dados e riquezas sem interrupções, quando ela não conseguiu fazer uma simples transferência com o seu app do Bank of America. Ou seja, um parlamentar federal norte-americano elogiando a imunidade de uma força computacional descentralizada, imune a derrubadas de clowns, enfim. É bizarro o que está acontecendo. Aqui no gráfico das altcoins, gente, a gente está estressando absurdamente a aresta superior dessa bandeira de baixa, que na verdade dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Isso aqui vai entregar uma pernada que vai levar o market cap das altcoins para cima de 2 trilhões. Eu volto a alertar os senhores. Não tentem embarcar quando esse rompimento estiver confirmado, porque não haverá um ponto seguro de entrada. A gente vai ver Solana batendo 270, depois corrigindo para 220, depois explodindo para 310. A gente vai ver uma Avax explodindo para 52, depois caindo para 34, depois explodindo para 62. Ou seja, não haverá um ponto seguro de entrada. Quem já viveu isso aqui em 2020, 2021, quem já viveu isso aqui em 2017, 2018, sabe o que eu tô falando. É uma corrida maluca. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não ousem ficar de fora do que provavelmente será considerado a maior transferência de riqueza desse século. Esqueçam aqueles criptocéticos da B3. Eles não entendem nada. Eles basicamente só vão chegar na Web3 quando eles puderem, junto com o tiozão da Petrobras, transferir Petri4 de um public address, que vai ser o CPF ou CNPJ deles, para um outro public address, que vai ser o CPF ou CNPJ do comprador, sem passar por uma XP. Mas essas pessoas, quando elas chegarem, a gente precisa estar saindo. São eles que vão ficar com a bucha na mão. Não ousem tentar esperar um analista que eu gosto da Web3 começar a falar bem do mundo cripto, porque essas pessoas vão chegar atrasadas. Elas estão aprisionadas num establishment de monopólio estatal de impressão de riqueza e que nem uma britadeira abre a mente desses caras. Esqueçam essas pessoas. Elas mal conseguem avaliar a dimensão cibernética de um conflito geopolítico mais acirrado entre Rússia, China de um lado e o Ocidente do outro, que com certeza nesse século vai derrubar a Web 2. Eu pareço um profeta, mas vai acontecer. Escutem o que eu estou falando. E quando isso acontecer, dados e riquezas só vão trafegar pela Web3. Na seara fática, a senadora Cynthia Lummis elogiou a imunidade do Bitcoin para transferir dados e riquezas em meio à sua pessoal impossibilidade de fazer uso do app do Bank of America. E o misturador Tornado Cash vê um aumento do uso de depósitos que são objeto de mistura explodirem. Como eu reportei aos senhores, mesmo depois que as forças de segurança norte-americanas e holandesas, já que o criador do Tornado Cash está sendo processado por órgãos de persecução criminais norte-americanos e holandeses, mesmo depois deles derrubarem o site principal, o Tornado Cash é só um script, é só um código aberto. Qualquer um pode ir lá no GitHub, fazer o copia e cola, o deploy desse código na Ethereum Virtual Machine e fazer uso desse misturador. Ou seja, eles estão criminalizando o fundador do Tornado Cash por ter criado um código aberto e que está no GitHub para qualquer um que queira fazer uso. E o apagão de dados da Microsoft, de uma das principais clouds da Microsoft, a Azure, acabou afetando as principais empresas financeiras do planeta, bolsas de liquidação na Ásia, caos no sistema, nos sistemas de controle de voos, nos sistemas das companhias, enfim. Basicamente, o mundo acordou sem boa parte da Web 2 e com aquela bizarra tela azul em boa parte dos sistemas. Ou seja, gente, o mundo começa a olhar com outros olhos
a grandeza da força computacional descentralizada. Aquelas pessoas que acham que o seu saldo no Banco do Brasil estará ali para sempre, elas precisam entender que há uma série de intermediários, de prestadores de serviços que sustentam essa força computacional, que dão ali e que proporcionam a visualização do saldo. Se qualquer um desses integrantes dessa bizarra e jurássica cadeia cair, como foi a simples queda de um sistema de cibersegurança que ocasionou um efeito dominó e tirou do ar uma das principais clouds da Microsoft, se isso já interrompeu boa parte do tráfego de dados e riquezas mundo afora, é óbvio que essa centralização da força computacional pela Web 2 não pode funcionar por muito mais tempo. O caminho é a força computacional descentralizada. Não subestimem isso que está acontecendo. E quem não sabe, ou quem ainda não embarcou, é bom começar a ficar de olho, porque não haverá um ponto seguro de entrada. Ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, aqui na Market Watch, aqui na Bloomberg, a crise de informática global perturbou basicamente todos os mercados. E o Donald Trump mandou um recado para o Hamas. Ele disse que é bom que os nossos reféns voltem para casa. Lembrando que a filha do Donald Trump é judia convertida, a Ivanka Trump, e é melhor que eles voltem antes que eu assuma o cargo de presidente da República, presidente dos Estados Unidos, ou vocês estarão pagando um preço muito alto. Como eu antecipei aqui no canal, é óbvio que tudo o que o Bibi, o Benjamin Netanyahu, como ele carinhosamente é conhecido dentro da comunidade judaica, tudo o que o Bibi quiser fazer com o Hamas, o Donald Trump basicamente vai dizer amém. Enfim, gente, toda essa confusão acabou promovendo um dump nas ações da CrowdStrike, que foi a responsável pelo início desse efeito dominó. Não ousem ficarem desembarcados dessa mega pernada de prosperidade. A dominância da BTC ainda segue orbitando o patamar de 55%. Isso significa que a música nem começou a tocar para as altcoins, mas muitas altcoins já estão dobrando de preço. É só os senhores observarem atentamente algumas delas. Nier basicamente já quase dobrou em relação ao fundo que ela desenhou. A Avax muito provavelmente só vai parar lá no patamar de 32, 33. Agora ela engatou uma bela pernada de alta. Solana, não é preciso falar nada, já está basicamente quase a 170. Enfim, quando a dominância começar a desabar, não haverá um ponto seguro de entrada. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Não fiquem de fora dessa mega pernada de prosperidade. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Lógico que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma muito mais explosiva e exponenciada que o próprio market cap da BTC, que vai ocupar um espaço menor dentro do market cap do mundo cripto, e por isso a dominância vai cair. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.